Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá! Na edição de hoje você vai ver: Estado retira alertas e emite avisos para todas as regiões Covid. Projeto de lei que revoga a obrigatoriedade do uso de máscara em Santa Maria deve ser votado amanhã. Veja também: Polícia Civil deve concluir inquérito sobre o caso de paciente com larvas no nariz e na boca durante internação no USME. E ainda, concessionária Rota de Santa Maria apresenta resultados dos primeiros 180 dias. Pedágios começam a ser cobrados em setembro. Tudo isso e muito mais em 15 segundos aqui no Jornal do Diário. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Deve ser votado amanhã na Câmara de Vereadores de Santa Maria um projeto de lei do vereador Pablo Pacheco que suspende a obrigatoriedade do uso de máscara. Mesmo aprovada, a lei não entraria em vigor de forma imediata, como explica o presidente da Casa, Valdir Oliveira. Esta lei municipal, se for aprovada aqui, ela inclusive tem uma emenda do vereador Alexandre Vargas que diz que ela só entra em vigor a partir da revogação da Lei Federal 13.979. Portanto, é uma iniciativa que se antecipa. Se o governo federal revogar esta lei, Santa Maria estará apta, porque tem uma lei municipal também que proíbe. Então, ela estaria revogando essa lei que já existe no município e ficaria aguardando a revogação da lei federal para que ela pudesse ser implementada em Santa Maria. Então, nesse sentido, é uma discussão que se antecipa uma possibilidade da revogação da lei federal, né, que está em vigor desde 2020, que é a Lei 13.979. O governo do estado retirou alertas e emitiu avisos para todas as regiões Covid em uma reunião que aconteceu ontem. A redução da média móvel de casos e internações resultaram na retirada dos alertas. O gabinete de crise do governo do estado decidiu em reunião na última terça-feira retirar os alertas e emitir avisos a todas as regiões Covid do sistema 3As de monitoramento, responsável pelo gerenciamento da pandemia no Rio Grande do Sul. Na última semana, a média móvel de casos confirmados teve redução de 47%. Em relação à média móvel da última semana, a ocupação em leitos clínicos teve queda de 20,3% e nos de UTI de 15,5%. Atualmente, os leitos de UTIs têm metade da capacidade ocupada no estado. A decisão, liderada pelo Grupo de Trabalho Saúde do Comitê de Dados do Governo do Rio Grande do Sul, ocorre porque, mesmo com a queda significativa dos indicadores, observa-se que as taxas de contaminação e mortalidade ainda estão elevadas. Mesmo com a redução, os índices ainda estão acima dos números registrados em dezembro do ano passado, período antes do surgimento da variante Ômicron. Começa nesta quinta-feira a 27ª edição do Rodeio do Cone Sul em Santa Maria. O evento é considerado o segundo maior do Rio Grande do Sul. Os preparativos na estância do Minuano começaram. Após 2 anos, Santa Maria voltará a ser palco de um dos mais esperados eventos tradicionalistas. A movimentação é intensa aqui na estância do Minuano e o motivo é o retorno do Rodeio Cone Sul, que começa nesta quinta-feira. O evento é considerado o segundo maior do Rio Grande do Sul. O vice-presidente da estância do Minuano, Bruno Fernandes, conta que cerca de 300 pessoas estão envolvidas diretamente na organização, construção e pintura de estruturas, assim como em outros setores do evento.
Apesar da movimentação ser maior com a proximidade do evento, o planejamento é antigo. Na verdade, o evento ele começa a acontecer no momento que se termina o outro. Como a gente teve uma lacuna de 2 anos, há muito tempo que a gente já vem programando esse evento. Mas claro que as obras e a intensificação desse movimento, ela vem ocorrendo de um mês para cá. A expectativa é de receber 30 mil pessoas nos 4 dias de Conesul, sendo que 4 mil poderão permanecer acampadas nas áreas designadas dentro da estância. Na quinta-feira, o evento deve começar às 7 horas, com as inscrições para a prova de laço quarto de milha. Entretanto, para as provas em equipe, já há um número fechado, que, segundo Fernandes, passa de 1.000 inscritos. As inscrições elas foram encerradas no dia 7, né? Então a gente está com uma perspectiva de equipes dentro daquilo que a gente vinha programando, até superior, na verdade. A gente tem uma feira ao ar livre que também tem um movimento superior àquilo que a gente estimava. Então a gente espera que o público de Santa Maria prestigie mesmo, porque vai ser uma linda festa. Preparando-se para o primeiro dia de evento, o pecuarista Sandro Rocha, de 53 anos, já levou o cavalo Euro do Sul para a estância do Minuano. Ele relembra orgulhoso do último Conesul, no qual compôs a equipe campeã da terceira força. Este ano, Sandro fica feliz apenas em retornar com a família ao local e participar. A gente espera competir sempre, mas ganhar é meio difícil. Ganhar vai dar sorte, né? Mas nós tivemos a sorte na última edição de sairmos campeão da terceira força com a nossa equipe, né? E esse ano pretendemos participar de novo, né? Além das competições, a programação do 27º Rodeio Internacional do Conesul, que vai até o domingo, contará com shows de cantores e grupos tradicionalistas. Mais informações podem ser obtidas com a Secretaria da Estância do Minuano pelos telefones 55 9672 3967 ou 91 29 21 18 no WhatsApp. Começa amanhã a 9ª Expo Flores do Lar Vila Itagiba. Serão vendidas plantas ornamentais e frutíferas e uma parte da arrecadação será destinada ao lar que acolhe idosos em situação de vulnerabilidade social e pessoal. A feira começa às 8 da manhã até às 8 da noite na Praça Saldanha Marinho e vai até a próxima segunda-feira, dia 14. Antes da pandemia, a feira acontecia 2 vezes ao ano. A última edição foi em 2019. A administração está otimista com relação à arrecadação deste ano. O Lar Vila Itagiba é uma instituição sem fins lucrativos que se mantém com a ajuda da comunidade, que faz doações de alimentos, roupas, fraldas e também recursos em dinheiro. A Delegacia do Idoso de Santa Maria deve concluir em 30 dias o inquérito que investiga o caso da paciente de 64 anos que estava com larvas no nariz e na boca durante internação no Hospital Universitário de Santa Maria. O caso ganhou repercussão nas redes sociais em janeiro deste ano. Em 24 de janeiro, durante visita da irmã ao pronto atendimento do Hospital Universitário de Santa Maria, a idosa, que é cadeirante e estava entubada, foi encontrada com miíase, como é chamada a infestação de larvas de moscas na pele. De acordo com a delegada Débora Dias, titular da Delegacia do Idoso, que investiga o caso, a irmã da paciente que fez a denúncia e registrou o boletim de ocorrência já foi ouvida, assim como outros familiares da idosa. Também foram solicitados documentos ao USME e aos pronto-atendimentos da Tancredo Neves e Patronato, onde a paciente esteve internada antes de chegar ao hospital. O parecer do USME, conforme a delegada, apontou que a contaminação não ocorreu dentro do hospital. Agora os documentos serão encaminhados para a perícia. Nós vamos juntar todos os documentos, nós vamos enviar à perícia, que vai fazer um parecer técnico, né, realmente fidedigno, dizendo aonde poderia ter ocorrido essa contaminação, se realmente nos outros 2, porque não adianta nós... isso é um parecer realmente técnico. Tem que saber o período de incubação, aí, enfim, que tem todo esse... todo esse problema, né, das larvas. Então, nós vamos aguardar a perícia. A previsão é que o inquérito seja concluído em 30 dias. A paciente segue internada na unidade de terapia intensiva do USME em estado grave.
Vamos agora às notícias da área da segurança pública com o repórter Jefferson Cabral no Boletim do BEI. Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria região da área de segurança pública. Informações que você também confere em bei.net.br. Um foragido de 26 anos foi preso por volta das 3 horas dessa madrugada de quarta-feira, na rua Euclides da Cunha, no bairro Itararé, em Santa Maria. Conforme a ocorrência, o homem foi abordado durante patrulhamento de rotina por uma guarnição do 1º Regimento de Polícia Montada, quando ele andava em via pública. Depois de consulta, foi constatado que ele estava foragido do sistema prisional. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de pronto atendimento. Na sequência, foi encaminhado ao sistema prisional para cumprimento de sua sentença. Outra notícia do BEI: um homem de 26 anos e uma mulher de 32 foram presos por tráfico de drogas nessa manhã de quarta-feira em Restinga Seca. O casal foi preso em casa, na localidade de Barro Vermelho, interior do município. Eles foram levados até a delegacia de polícia da cidade e, na sequência, encaminhados ao presídio estadual de Agudo, o homem, e a mulher ao sistema prisional de Santa Maria. Para encerrar nosso boletim BEI, por volta das 2 horas da tarde dessa quarta-feira, um motociclista de 38 anos ficou com ferimentos leves depois de se envolver em um acidente de trânsito na rua João Machado Soares, em Camobi. Conforme a ocorrência, a motocicleta trafegava no sentido centro-bairro da via quando colidiu na lateral traseira de uma caminhonete Toyota, conduzida por um homem de 60 anos. O condutor da Toyota alegou que deu sinal para acessar à esquerda outra rua, quando o motociclista não teria visto o pisca-alerta ligado e acabou batendo na traseira da caminhonete. O motorista e os ocupantes da Toyota não se feriram. O motociclista teve escoriações e recebeu atendimento médico no local por uma ambulância do SAMU. Os bombeiros e uma viatura da Brigada Militar também atenderam a ocorrência. Esses e outros destaques você confere em bei.net e também nas nossas redes sociais, @bei.noticias. Acesse lá. E daqui a pouco você vai ver como a concessionária Rota de Santa Maria apresenta os primeiros resultados. E ainda hoje, contribuintes têm até amanhã para quitar a segunda parcela do IPTU 2022. O Jornal do Diário faz agora um intervalo. Vamos conferir agora, ao vivo, imagens do Morro das Antenas. Você confere aí uma geral de Santa Maria, aqui no centro do estado, através da nossa câmera exclusiva da TV Diário. Agora são 6 horas e 20 minutos. Nós já voltamos. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado.
Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. A concessionária Rota de Santa Maria realizou uma coletiva na manhã de hoje, onde apresentou os resultados dos primeiros 180 dias de trabalho na RSC 287. O evento foi realizado no posto da Polícia Rodoviária Estadual, no quilômetro 231 da RSC, e contou com a presença de equipes de jornais da região. Na coletiva, o diretor da concessionária falou que a expectativa é concluir as obras de recuperação parcial até setembro deste ano. Já as intervenções completas no trecho de 204 quilômetros entre Itabaí e Santa Maria devem ficar para 2023. Segundo o estabelecido no contrato da concessão, a empresa responsável deve recuperar o trecho antes de começar a cobrança de pedágio. Apesar das melhorias realizadas na rodovia até agora serem em maioria paliativas, a concessionária já realizou algumas intervenções completas em espaços mais críticos do trajeto. A empresa agora começa a revitalização do acostamento, que possui desnível em relação à pista e representa perigo aos condutores. Com o avançar das obras e a partir do início da cobrança nas praças de pedágio, devem ser abertas novas vagas de emprego. A gente tem ainda um saldo, tanto para a operação da base futuramente, como para a questão de obra. Então, na base, a gente trabalha deve ter mais ou menos aí, cerca entre Paraíso do Sul e Santa Maria, umas 60, 80 vagas adicionais que devem abrir nos próximos meses, a partir de junho principalmente, e mais o setor de obra, que aí a gente trabalha com as empresas locais, é uma geração indireta aí de emprego, feito com os terceiros. A gente vem trabalhando aí com uma empresa direta que trabalha com a gente, mas também com parceiros locais. Durante a fala, o diretor-geral também ressaltou as medidas já adotadas pela concessionária, como a implementação de caminhão-pipa para a limpeza de rodovia, caminhão-boiadeiro para o recolhimento de animais soltos na via e o corte do mato ao redor da rodovia. Também estão à disposição dos usuários da rota 4 ambulâncias, 2 guinchos pesados, 2 guinchos leves e veículos de inspeção. Voltamos a falar sobre o uso de máscaras no estado. Nós estamos acompanhando as discussões que envolvem a obrigatoriedade ou não do uso entre crianças de 6 a 11 anos. Em entrevista ao Bom Dia Cidade, da CDN, o médico infectologista do Hospital Universitário de Santa Maria comentou sobre a segurança proporcionada pelo uso do equipamento. Ao a gente abandonar um desses elementos, que talvez sejam os elementos mais acessíveis de se controlar, que é o uso da máscara, a gente está considerando uma situação de risco baixo. Provavelmente decisões desse tipo deveriam ser baseadas, obviamente, na estimativa de risco de abandono, né, do uso da máscara. E o Brasil, nesse momento, ele mostra claramente que dados epidemiológicos que a Covid melhorou muito, diminuiu muito seu impacto, e sobretudo baseado na vacinação, na campanha de imunização, mas obviamente não passou, né? A gente tem dados de morte ainda diária de mais de 600, 700 pessoas.
refletindo, obviamente, uma taxa de transmissão alta. Então, uma tomada de decisão dessa, primeiro é lamentar que sejam decididas por decreto, decididas eventualmente por uma judicialização ou uma decisão de governo isolada. Eu acho que isso deveria ser, no mundo todo, produto de consenso científico, e quando eu digo consenso, é de grupos de diferentes pesquisadores, cientistas, médicos voltados à área, que obviamente tem um consenso de que é o momento certo de fazê-lo, né? E vamos conferir como será a vacinação contra a Covid-19 amanhã. Em São Valentim, no Alto das Palmeiras, a partir das 14h poderão se vacinar pessoas de 12 anos ou mais que fizeram a primeira dose até o dia 12 de janeiro e pessoas de 18 anos ou mais que fizeram a segunda dose até 12 de novembro. Também neste horário, pessoas de 12 anos ou mais podem fazer a primeira dose e imunossuprimidos vacinados podem fazer a quarta dose. Neste local, não é necessário agendamento. Já no Shopping Praça Nova, é necessário agendar e o funcionamento será das 5 às 7h30 da noite. As inscrições para o FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, já estão abertas. Nesta edição, foram disponibilizadas mais de 66 mil vagas para o primeiro semestre de 2022. O programa concede financiamento estudantil para cursos de instituições de educação superior privadas do país. É possível se inscrever até esta sexta-feira por meio do site do Ministério da Educação. Podem realizar a seleção candidatos que tenham participado do Enem a partir da edição de 2010 e que tenham obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a 0 na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até 3 salários mínimos. O resultado do processo seletivo vai ser divulgado no dia 15 de março. O prazo para quitar a segunda parcela do IPTU de 2022 é até esta quinta-feira. O contribuinte que optou por quitar o imposto de maneira parcelada deve ficar atento, pois a guia não será enviada pelos Correios. Assim, o cidadão pode retirar o carnê no site ou no aplicativo da Prefeitura. Em um ato político no final da tarde de ontem, em Porto Alegre, um dos sócios dos calçados Beira Rio, Roberto Argenta, se filiou ao PSC, Partido Social Cristão, e se lançou pré-candidato a governador. Investidor na região e dono das termas romanas no Recanto Maestro, Argenta deixou o MDB há pouco tempo, já que não teria espaço para concorrer ao Palácio Piratini. Argenta, que foi deputado federal e prefeito de Igrejinha, no Vale do Paranhana, prometeu, caso seja eleito, criar a Secretaria Especial de Irrigação para desenvolver ações de prevenção para amenizar as estiagens constantes aqui no estado. E já está ao vivo aqui no JD o jornalista Denis Olim com uma notícia importante. No final de fevereiro, o STF tinha decidido a favor da revisão dos valores dos benefícios dos aposentados e agora teve uma reviravolta. Denis, boa noite. Boa noite, isso mesmo, Kelly. No Brasil, tudo é possível. Ontem à noite, meia hora antes de encerrar o julgamento virtual, o que é julgamento virtual? Foi dado um prazo no site do STF para que os 11 ministros colocassem algum recurso, algum pedido. Meia hora antes de encerrar esse prazo, o ministro Nunes Marques entrou com uma petição em que pede para ser desconsiderado o voto do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou. É que, em resumo, a votação estava empatada em 5-5. No final de fevereiro, o ministro Alexandre de Moraes votou a favor dos aposentados do INSS, ou seja, ficou 6-5 o placar e ficou aberto até ontem de noite o julgamento. Em tese, tudo estava normal, a princípio não haveria nenhuma reviravolta e os aposentados que se aposentaram entre 1999 e 2019 e que tinham feito contribuições, tinham trabalhado e contribuído para o INSS antes de 1994, poderiam pedir uma revisão dos valores. Só que, o que aconteceu? O ministro Nunes Marques entendeu que o voto do Marco Aurélio Mello deve ser desconsiderado porque ele já está aposentado e não está mais no STF.
Com isso, o julgamento deve ir para o plenário físico, ou seja, os ministros voltarão a trabalhar no plenário mesmo do STF e deve ter uma nova votação. Mas já há articulações no próprio STF para que isso não ocorra e que seja validada a votação dos 6-5 a favor dos aposentados. Na prática, as ações seguem suspensas. Quem já tinha ações na Justiça pedindo essa revisão para tentar aumentar um pouco o valor da aposentadoria, essas ações estão suspensas até uma decisão final do STF. E quem pretendia entrar com ações provavelmente vai ter que esperar, porque tá sem definição, não teria motivo para entrar com novas ações agora. E na prática também, essa revisão ela vale mais para quem trabalhou antes de 1994 e tinha salários mais altos, ou seja, contribuía mais para o INSS. Por exemplo, um gerente de banco que lá nos anos 80 trabalhava como gerente de banco, mas depois, ao longo da carreira, acabou saindo do banco e trabalhou em outras áreas e contribuiu menos no final da vida. Para essas pessoas, a revisão pode aumentar bastante o valor da aposentadoria. Mas para uma grande parcela da população, dos aposentados que trabalharam antes de 94, em geral, no início da carreira, começam contribuindo menos, depois acabam sendo promovidos ou melhorando de condições e contribuem mais no final da vida. Então, para essas pessoas, a revisão não valeria a pena. Em linhas gerais, é isso. E só uma última informação boa em relação aos combustíveis. O petróleo, que ontem havia disparado, hoje caiu muito. Ontem fechou em 128, 129 dólares o barril do petróleo, agora despencou 15% hoje, uma calmaria nos mercados internacionais, baixou de 129 para 113 dólares, então é um alento que pode ajudar a evitar um aumento dos combustíveis, da gasolina e do diesel. Vamos seguir acompanhando esse assunto, que é nível seu. Ok, Deni, uma diferença grande, né, do que noticiávamos ontem. Denis Olim, ao vivo, aqui no JD. E no próximo bloco, a previsão do tempo e ainda o que vai ser notícia na edição impressa do Diário de amanhã. Nós vamos agora para mais um intervalo aqui no JD e agora vamos conferir imagens ao vivo através das câmeras do CIOSP, o trevo do Fórum entre a Avenida Nossa Senhora das Dores e também Rua Euclides da Cunha, aqui em Santa Maria, agora que são 6h34. Nós vamos para o intervalo, em seguida nós voltamos. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. Eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just
Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Refúgio para animais resgatados do tráfico de criações ilegais, maus tratos e vítimas de atropelamentos, o mantenedouro São Brás, localizado no distrito de Boca do Monte, precisa de doações para concluir a construção de um ambulatório. Localizado no interior de Santa Maria, o mantenedouro São Brás funciona desde 1996. No local já foram recuperados e devolvidos à natureza mais de 4.000 animais, como macacos, roedores e pássaros. Atualmente, cerca de 600 bichos vivem na instituição e por mês são gastos aproximadamente 6 toneladas de alimentos, na maioria provenientes de doações. Além disso, grande parte da equipe do local trabalha voluntariamente e o São Brás se mantém através das contribuições e visitações. Isso é o que explica a gerente administrativa Silvia Machado. Todos os animais que estão aqui nos mantenedouros São Brás hoje são animais que são oriundos do tráfico, animais obtidos de maneira ilegal, animais que foram encontrados, animais achados, atropelados. E aqui a gente tenta dar uma perspectiva melhor para eles, né? Ou eles conseguem voltar à natureza, ou eles têm um final de vida digno. E para continuar fazendo esse trabalho de ajuda aos animais, o São Brás precisa agora de doações para concluir a construção do ambulatório. A instalação é uma exigência da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Ainda em setembro de 2021, o mantenedouro lançou a campanha para arrecadar valores para a construção. Agora, 6 meses depois, a ação busca contribuições para finalizar o ambulatório. Qualquer tipo de ajuda é bem-vinda e podem ser doados desde materiais de construção até valores em dinheiro. Para doar, você pode enviar a quantia desejada através de depósito bancário direto para a conta do diretor do local, Santos Braz da Silva. A transferência também pode ser realizada via Pix pelo CPF 378-866-140-20. Além disso, outra maneira de ajudar o mantenedouro é através da visitação. O São Brás recebe o público todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira, as visitas ocorrem das 8 horas da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até às 6 horas. Aos finais de semana e feriados, o espaço está aberto das 8 horas da manhã até às 6h30 da tarde. Para entrar no local, adultos e crianças maiores de 3 anos pagam R$ 15. Já para os menores de 3 anos, a entrada é gratuita. Quem for até o espaço vai encontrar mais de 130 espécies diferentes de animais. Entre os visitantes do local estava a médica veterinária Maria Carolina Canibal. Sempre que possível eu passo aqui em Santa Maria e venho ajudar o São Brás, tanto com material como financeiramente, quando possível, porque é uma instituição de preservação da natureza e é muito importante nós todos da comunidade estarmos ajudando esse tipo de instituição. E agora a gente fala sobre o tempo. A previsão de formação de muitas nuvens para esta quinta-feira em Santa Maria. Previsão também de pancadas de chuva já na parte da manhã. Nós conferimos agora mais detalhes das temperaturas nas telas para esta quinta-feira. Em Santa Maria, o dia amanhece com mínima de 20, a máxima chega aos 30 graus. Sexta-feira, máxima de 26. Sábado, temperaturas variando entre 13 e 25. E no domingo, a máxima deve chegar aos 27 graus. Vamos conferir algumas cidades aqui da nossa região, a previsão de pancadas de chuva a qualquer momento do dia. Em Dona Francisca, máxima de 30 graus.
Jaguari, termômetros variando entre 20 e 29. Ivorá registra máxima de 28 graus e São Cepé entre 19 e 29 graus. E agora já está ao vivo aqui conosco o jornalista Marcos Fonseca, que vai nos trazer algumas notícias, aquilo que deve ser destaque na edição impressa do jornal para amanhã, para quinta-feira. Olá, Fonseca. Olá, Vilcê. Olá, Kellen. Vamos falar sobre Covid-19, um assunto que está aí em discussão em todo o país. A Câmara de Vereadores vota nesta quinta-feira o projeto que acaba com a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui em Santa Maria. A gente ouviu especialistas para saber o que dizem e também o que muda se o projeto for aprovado amanhã pelos vereadores. 3 novas praças de pedágio da RSC 287 começam a funcionar em setembro. Professor do Centro de Ciências Rurais da UFSM recebe homenagem na Expo Direto por sua contribuição para o agronegócio. Rodeio do Cone Sul começa nesta quinta, com provas e presença de público. Oficina mecânica e fábrica de cerveja promovem cursos destinados exclusivamente às mulheres. Na polícia, a defesa diz que morador indiciado por ameaça a agente de portaria de edifício é inocente e também que seria vítima de preconceito devido à sua nacionalidade e à sua religião. E ainda no diário desta quinta, na Cultura, estão abertas as inscrições para o concurso literário Felipe de Oliveira. Esses, então, alguns dos principais assuntos que eu destaco para a nossa edição impressa do diário desta quinta-feira. Tá bem, então, Marcos Fonseca ao vivo, trazendo alguns destaques, muitas outras notícias. Você confere amanhã, então, a partir da edição impressa do Jornal do Diário. E o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, que deve fortalecer as políticas públicas voltadas às mulheres na cidade, ainda não tem data para começar. Segundo a Prefeitura, o convênio com o Governo do Estado, que deve mandar R$ 65 mil para a criação do centro, ainda está em fase de finalização. O prazo para assinatura é até o dia 15 de março. Em entrevista à CDN, o prefeito Jorge Pozobon informou que na próxima semana a equipe deve se reunir para integrar o centro dentro do fluxo de programas para mulheres já existentes na cidade e para planejar o local em que o atendimento deve ser instalado. Santa Maria não será a única a receber esse centro. Outros 64 municípios gaúchos também foram contemplados com a verba por meio do programa Testar RS. O centro terá uma equipe multidisciplinar com psicólogas, assistentes sociais e jurídicas para atender as vítimas de violência, tanto as que registram a ocorrência quanto as que não registram. Atualmente, das 497 cidades gaúchas, apenas 25 possuem um local especializado para atendimento. E a seguir, as notícias do esporte. Hoje tem Grenal, começa daqui a pouco em Porto Alegre. Então essas são algumas informações no próximo bloco. E com imagens ao vivo, a gente vai agora para mais um intervalo aqui no JD. Vamos conferir agora, através das câmeras do CIOSP, como está o movimento, o fluxo aí, de carros e pessoas na esquina, na rua Pinheiro Machado, com a Rua do Acampamento, bem no centro de Santa Maria. 6h46. Nós voltamos em seguida com mais informações. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro.
Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. JD está de volta agora com as notícias do esporte e antes de falarmos sobre Grenal, que começa daqui a pouco, o jornalista Gilson Alves tem notícias sobre um evento que foi realizado, que aconteceu em Santa Maria com a presença de um atleta francês. É isso, Gilson? Olá, boa noite. Boa noite, Vilseu, boa noite, Kellen e a quem acompanha o Jornal do Diário. Verdade, no último final de semana em Itaara, na SOCEP, né, a Sociedade Concórdia Caça e Pesca, foi realizado um evento com a presença de um atleta internacional, é o Jean-François Vergues, ele que ministrou uma clínica por meio de um treinamento técnico na SOCEP, né? Foram 8 horas de treinamentos por dia, isso a gente acompanha algumas imagens, sábado, domingo e segunda-feira, e o atleta está no Brasil para participar de competições e passou pela sede campestre então do clube em Itaara, e ele pôde então passar um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento sobre a modalidade específica que ele participa aí de tiro, que é uma das especialidades, uma das atividades desenvolvidas na SOCEP. E a gente vê então, ele é o que estava bem à frente ali com o boné azul e vermelho, o Jean-François Vergues, tem 51 anos, foi campeão mundial de tiro de percurso de caça no ano passado e também campeão europeu. Quem fala mais sobre a vinda do Jean-François Vergues a Santa Maria e ao SOCEP, ou na verdade em Itaara, né, até a sede campestre do SOCEP, é o João Carlos Dipp, que é o presidente da SOCEP. Ele fala a partir de agora, então. O percurso de caça é uma modalidade nova aqui para nós. É a primeira vez que se atirou uma prova de percurso de caça aqui no clube, e é uma modalidade também bastante recente no Brasil. E ela é uma das modalidades que mais está crescendo em número de atletas. Então, as competições são muito disputadas.
E em função disso, se não se tem uma qualificação técnica adequada, não se consegue disputar pódio ou conquistas de campeonato. Então, é obrigatório, é necessário ter essa técnica, esse treinamento. É uma mudança completa no modo de você abordar e atirar um prato. É muito diferente. Tá, então a palavra do João Carlos Dipp, presidente da SOCEP, Sociedade Concórdia Caça e Pesca, que tem a sede campestre localizada em Itaara, falando sobre a presença do Jean-François Vergues, atleta de 51 anos, campeão europeu e também campeão mundial de tiro de percurso de caça. Ele que ministrou alguns treinamentos, ou ministrou uma clínica por meio de alguns treinamentos sábado, domingo e segunda-feira na SOCEP. Agora a gente troca um pouquinho de assunto, fala sobre o Clássico Grenal, que ocorre daqui a pouco, às 21 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Lembrando, partida que era para ter sido realizada no último dia 26 de fevereiro, e aí ocorreu todo aquele transtorno, aquele incidente que você sabe, quando o ônibus do Grêmio estava chegando ao Beira-Rio, acabou recebendo uma pedrada da torcida do Inter, e aí quebrou um dos para-brisas do ônibus do Grêmio, atingiu o jogador Vidiaçante, e aí a partida acabou sendo transferida para esta quarta-feira, para hoje, então 21 horas, jogo atrasado ainda da 9ª rodada do Gauchão. O detalhe é que nesse meio tempo, entre o adiamento da partida e a realização, então hoje, Grêmio e Inter foram eliminados da Copa do Brasil, uma competição tradicional aí que as duas sempre valorizam ao longo da temporada. Chegam então, a gente pode colocar em crise dos dois lados, tanto o Grêmio quanto o Inter, nenhum dos dois a gente pode colocar que está bem em termos técnicos, em termos de desempenho ao longo dessa temporada. O Grêmio trocou de técnico agora há pouco, o técnico do Inter já esteve por cair, ainda permanece, mas hoje, em caso de derrota, por exemplo, a gente imagina que ele deva ser desligado do clube. O Grêmio, como eu disse, agora há pouco fez a troca, mas tem necessidade de melhorar e contratar alguns jogadores. Então é aquele clássico do desespero, né? A gente imagina, pelas escalações projetadas pelas rádios da capital, as duas equipes mais defensivas do que procurando o gol, e pela lógica até, e isso é histórico nos Grenais, aí, de se imaginar, quem sabe, um empate pelo medo que um tem, o outro também tem esse mesmo receio. E em termos de tabela, o Grêmio é o segundo colocado da fase classificatória com 18 pontos, o Inter é o terceiro com 15, lembrando que depois da realização do Grenal terá apenas mais uma rodada, essa fase classificatória. Essa última rodada está marcada para o próximo sábado, às 4h30 da tarde, e aí ao término, então, dessas 11 rodadas já é mata-mata, né? Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro colocado na luta pelo título gaúcho. E essas as principais formações hoje, então, 21 horas, o Grenal de número 435 no Beira-Rio, Inter versus Grêmio. Tá bem, então, Gilson Alves trazendo as informações do esporte, situação sem dúvida complicada para a dupla Grenal. E o Grupo Diário quer conhecer você que nos acompanha, que está sempre atento na nossa programação e que tem curiosidade em saber como é trabalhar aqui. Por isso, uma campanha foi lançada e você pode participar. O Diário faz jornalismo regional desde 2002 na região central do estado. Em 2017, o Grupo Diário passou por um processo de modernização com investimentos em infraestrutura, edições impressas mais robustas, aposta em diversas plataformas digitais, 2 sites de notícias, além da implantação da TV Diário, Rádio CDN e da mídia urbana SM Outdoor. Os números mostram que o alcance das mídias do grupo cresce à medida que novos meios são incorporados. A edição impressa chega a 300 mil exemplares mensalmente, com a produção de 1.200 reportagens por mês, divididas em 7 editorias. Nas redes sociais, o Diário possui quase 600 mil seguidores. Os sites diariosm.com.br e bei.net.br têm quase 3 milhões de visualizações mensais. A TV Diário, lançada em dezembro de 2020, com programação nos canais 26 e 526 da NET e no Facebook, tem 415 mil visualizações por mês. A Rádio CDN 93.5 FM, uma das novas apostas do grupo,
chega às casas de milhares de gaúchos em 28 cidades da região. Agora, para acompanhar como tudo é pensado, produzido e executado, o Grupo Diário lança a campanha Diário e Você, Prazer em Conhecer. A iniciativa consiste em uma visita de leitores, assinantes, telespectadores, web espectadores e ouvintes às instalações e operações da empresa, na Faixa Nova de Camobi. Que é nesse ano em que o Diário faz seus 20 anos, 2 décadas de existência, a gente quer trazer o nosso público, os ouvintes, os telespectadores, os leitores, para ainda mais perto da gente. O Diário, desde que foi fundado em 19 de junho de 2002, ele sempre teve iniciativas, teve campanhas para trazer o seu público, os seus leitores, sempre aqui para pertinho da gente. Então, a gente teve Conselho do Leitor, a gente teve visitações de grupos, e agora, com esse novo projeto, a gente quer estabelecer um vínculo ainda mais próximo, trazer esses leitores ouvintes, telespectadores, para uma conversa olho no olho, para que eles possam fazer uma avaliação do nosso trabalho e nos ajudar a fazer um produto cada vez melhor para a nossa comunidade. Além disso, a campanha quer aproximar e fidelizar o público, que é uma extensão do trabalho realizado pelos mais de 190 colaboradores do Grupo Diário. Ao longo desses 20 anos, a gente sempre vem tentando fazer cada vez mais a aproximação com o nosso assinante leitor, né? Não só esta campanha, mas a gente já teve vários sorteios, né? Os sorteios de carro, viagens. Então, tudo isso vem a agregar a fidelização do nosso assinante. E é muito importante para nós essa aproximação com eles. Eu acho que é um momento único da gente poder se conhecer melhor e também dos próprios assinantes conhecerem, né, o nosso espaço, o nosso grupo. Então é bem importante. Você que acompanha nosso trabalho deve ter curiosidade de entender como as reportagens são apuradas e escritas, como os programas de rádio são produzidos e como a programação da TV vai ao ar diariamente. E a gente, aqui do outro lado, vai ter o maior prazer em te conhecer. Os interessados podem se inscrever por e-mail ou pelo WhatsApp. Os selecionados serão recepcionados por um mascote muito especial, o Cão Feijão, que foi adotado pela equipe e é conhecido pelo acolhimento aos visitantes. A primeira parada será para um lanche na cafeteria do Diário. Em seguida, uma equipe do projeto levará os participantes para conhecer todos os setores da empresa. Eles vão entender a operação de cada plataforma e vão poder circular pelos estúdios de gravação da TV Diário, da CDN e da Redação Integrada. A visitação começa neste mês de março. Muito bem, hoje nós já começamos a receber os primeiros convidados para esse tour aqui no Grupo Diário. Portanto, não perca tempo, participe deste projeto aí, desta campanha, né, Kellen? E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você. E a seguir, você assiste ao programa Sala de Debate, segunda edição, com a apresentação de Jaiana Garcia. Até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.